for. Depois, né, isso vai ficar disponível quando vocês lerem essa notícia, esse artigo aqui. Então, assim, ela não está mandando para, acabou, vocês vão usar só ovos. Não. Está incentivando a parar de usar ovos. Né? Então, eles vão deixar de. A nova lei é Open Document Front, que é esse documento aqui. Ó. Essa apresentação aqui, por exemplo, foi feita no OpenOffice, okay? Que é uma extensão PDF, que é a nova lei, no caso da DBM. Nada mais de drogas. Okay? Então, são inúmeras vantagens de utilizar o software livre. Dei alguns exemplos aqui de valores, né, quanto que isso pode ser usado para a economia. Acho que é só. Alguma pergunta? Tem uma ideia mais ou menos de quantos computadores a gente tem aqui na faculdade? Tem. Mais ou menos aqui no nosso campus, né, no Presidente Prudente, mais ou menos uns 1.300 computadores. 1.300 computadores. Todos eles licenciados. Todos eles licenciados. Nem todos são da Microsoft. Né? Nesses 1.300 tem alguns servidores de laboratório, né, que são soluções livres. Os nossos, mesmo lá no serviço técnico de informática, chega a ser em torno de uns 10 computadores, 8 mais ou menos. Ou seja, no mínimo 1.000 tem Windows. Pelo menos, vou colocar 1.200 em Windows. Qual é o nosso desafio, né, como profissional da área de informática aqui na universidade? É que um dia nós precisamos mudar esse cenário, certo? E passar isso para uma solução livre. Porque o gasto que a gente tem também, isso é só nesse campus. Se for montar exatamente. todos os 23 campos da Unesp, a gente gasta toda essa grana que a gente não está pagando para professor, para funcionário. Muito bem colocado. Isso poderia se colocar no ensino, né? Melhorar isso. Exatamente. Isso eu estou falando só do setor profissional. Imagine quanto que não gasta nem com antivírus. Você acha que é antivírus que vocês usam no laboratório, por exemplo, é gratuito? Não é. Tá? Nós temos lá um antivírus AVG, a versão 8.5, Network Edition, né, edição para redes, né, corporativas. Tem um custo disso, eu não sei, tá? Mas quem tem essa informação é a reitoria. Será que é necessário isso? Né? Quer dizer, isso poderia voltar para o próprio ensino. Né? Então, existe o quê? Um desafio grande de nós profissionais de informática em solucionar esse problema. A dor de cabeça maior nós temos uma ferramenta que quando o usuário necessita, né, por exemplo, de um suporte, uma máquina, um sistema, ele faz um chamado via internet. Né? Isso estamos mudando o nosso banco de dados para que nós possamos medir quais são os principais problemas, quais são os principais sistemas operacionais, né? De onde vem esse problema, de qual sistema operacional, de qual aplicativo. Com certeza, 90 e tantos por cento é porque é a Microsoft. Né? Porque o problema está no sistema operacional. Não só no sistema operacional em si, mas os componentes que ele usa, né? Que são os que mantêm a base dele funcionando. A gente sabe que a Unesp, ela, como uma empresa, uma instituição, ela tem que trocar de equipamentos com frequência. E há um enorme volume de equipamentos usados, de lixo eletrônico, de lixo mesmo tecnológico, que sobra disso aí. Tem algum projeto para reutilização dessas máquinas em outras áreas, ou então doação? Seguinte, vocês podem se assustar ou não. Quando nós não falamos, né, por exemplo, quando existem máquinas que ficam disponíveis, né, para uso, como é que funciona o procedimento? Primeiro é feito aqui contato imediato com a equipe de informática. Olha, nosso laboratório assim está disponibilizando tais máquinas porque nós adquirimos, por exemplo, máquinas novas. Então a gente vai colocar à disposição para que vocês divulguem isso aí para quem necessite. Ok, chega para a nossa informação e a gente entra em contato com alguns grupos, por exemplo, alguns laboratórios, e que eles informam que máquina que é? Não, é muito velha, não serve não. Tá? Então, a primeira questão, eles querem só aproveitar o que é novo. Isso é um caso. Outro caso, nós temos uma escola que chama-se CCI, né?
centro de convivência infantil, que lá tem, na época, 1 ou 2 computadores funcionando. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento da onde que precisa, nós podemos de imediato aplicar. Eu já ouvi casos, por exemplo, de que um professor disponibilizou um computador e como eu sabia da necessidade do local, eu já entrei em contato e falei, olha, está chegando uma máquina assim, serve para vocês? Olha, para uma criança, um grupo de crianças, pelo menos ligar, colocar um CD e usar um joguinho, fantástico. Então, é feito sim um reaproveitamento, mas na maioria das vezes, quando a gente disponibiliza, ou a máquina é muito antiga, ou, sim, as pessoas não querem máquina mesmo usar, eles querem comprar novos, né? E para comprar no órgão público, tem que fazer o quê? Licitação. E aí tem um problema, porque nós, na informática, nós conhecemos o que é bom e o que é ruim, né? E às vezes, quando se compra, a questão da licitação é pelo menor preço, desde que o hardware seja compatível, mas é pelo menor preço. Só que nós sabemos que marca também faz diferença. Só que nós não podemos colocar a marca tal que nós queremos. E o que acontece? São compradas máquinas novas, porém com um fabricante desconhecido, conhecido, mas de não ter boa qualidade, mas que baixou o custo, ganhou uma licitação. E quando essas máquinas entram em funcionamento, começa a surgir dor de cabeça logo de imediato. Né? Como, por exemplo, num dia frio, essas máquinas são ligadas, máquinas novas, recém-adquiridas, elas são ligadas e isso funciona normalmente. Quando faz um dia, esquenta mais um pouco, né, o calor como hoje, há um aquecimento, né, interno na máquina e essa máquina começa a iniciar outra vez. Então, o quê? Dor de cabeça, tá? Nem sempre o barato acaba isso com uma solução mais viável. Mas eu acredito sim que existe a possibilidade de reaproveitar máquinas, como nós temos feito, só que nem todos têm essa consciência, né, de que a máquina usada também pode ser usada. Né? Tem um bom proveito. Okay. Eu acho que quem não conhecia software livre, né, ou já ouviu falar, ou nunca usou, eu acho que com essas duas palestras, né, quando a Alexandre caminha, acho que mudou um pouco essa ideia, né, dessa questão, é só Windows, sei. Acho que quem não conhece, passou a conhecer um pouco melhor e viu que dispõe de ferramentas tão boas quanto um outro sistema operacional, no caso do Windows, né? Na minha opinião, melhores até. Tá? Ok? Pessoal, só agradecer novamente o apoio da JComp, empresa júnior de computação, a Unesp FCT, a Marinha Informática, que cedeu alguns brindes que a gente vai sortear agora para vocês, ao Ricardo Casal, junto com os brindes aqui da SAM, patrocínio da Escola Medina, Stigma Uniformes e a Lusitana, que ainda sobrou lá